Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 25 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Então, nós vamos envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá fazer nossa prece de gratidão, e logo depois, como disse a nossa querida Cecília, passou o bastão para a Claudinha, né? A Claudinha dará continuidade como continuista do Missionário da Luz, tá bom? Mas a nossa Cecília está aqui, vibrando, presente pelo trabalho. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, como é bom estarmos contigo. Como é bom, Mestre amigo Jesus, sentir o teu carinho, o teu amor, o teu cuidado por cada um de nós. E aqui estamos, Mestre, te buscando através do estudo, para que possamos, Mestre, nessa nossa luta conosco mesmo, cada vez mais nos reformarmos e estarmos próximos de Ti. Obrigado por esse estudo que nos fortalece, que faz com que tenhamos a vontade firme de continuarmos nessa caminhada para Ti. Te pedimos, Mestre, que Tu possa intuir a nossa irmã Conceição, como a todos nós, para que possamos internalizar os ensinamentos que hoje obteremos. E no mais, Mestre, te agradecemos por todo o amor e carinho. E te rogamos que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nós continuamos no capítulo 14, né, que é o capítulo chamado Proteção. Nós estamos numa conversa que se passa no lar de Raquel, né? Nós estamos naquele processo de preparação para a gestação do Segismundo, né? E tem um trabalho sendo conduzido por um mentor espiritual chamado Apuleio, né? Ele é chefe de uma equipe de espíritos construtores, né? Que atuam no que eles chamam, do que ele descreve no capítulo como engenharia orgânica, né? Que é um processo de segmentação. Ele vai descrevendo o processo de fecundação e de segmentação celular nessa missão de construção do feto, né? Para a gestação. André está interessado em aprender, ele vai lá e se aproxima e quer uma condição de trabalhar no campo de auxílio magnético nessas organizações celulares que estão ali sendo descritas, né? Alexandre, que é o espírito amigo de Segismundo, está ali acompanhando todo o tempo. Alexandre colabora na escolha do elemento masculino de fecundação, né? André faz essa observação. E ele lembra que nem sempre nós podemos contar com esse recurso, ou seja, de um espírito superior, de um amigo espiritual, interferindo nesse processo de escolha, né, da condição feminina ou masculina. Mas Alexandre está ali porque o grupo entende a importância de Segismundo vir numa personalidade masculina, porque eles entendem que tem habilidades, condições da personalidade masculina que ele precisa desenvolver e apresentar nesse processo no planeta, né? Eles falam, Apuleio fala que há uma atração entre o espermatozoide e o óvulo, e que nem sempre, às vezes a gente comenta muito, né, que o espermatozoide que chegou primeiro, aquele que ganhou a corrida, né, e ele lembra que nem sempre esse processo, na verdade, está impregnado de uma energia de atração do espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide com um processo de atração positiva e o óvulo de uma atração receptiva. Então, há esse processo, mas ele cita que Alexandre interferiu nesse momento para que houvesse uma personalidade masculina. E Apuleio fala que nem sempre é o espermatozoide mais apto, ou mais superior, ou mais ligeiro, que é atraído, né? E ele fala também que as células, em determinado momento, Apuleio, né? Ele fala em determinado momento que as células elas têm individualismo magnético, né? Ou seja, a mulher ela pode ter influência na escolha do companheiro, né? A célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer essa atuação na escolha, né? Mas ele diz também que nas obrigações e nos planejamentos de certas reencarnações,
os espíritos com autoridade para isso, tá? Com espíritos superiores, eles podem intervir nesse processo, né? E dentro de limites, né? E ajustam as disposições em razão do objetivo daquela encarnação, da especificidade daquela encarnação. Então, há a possibilidade de um espírito superior fazer essa intervenção. Nesse momento da conversa, um grupo de entidades amigas se aproxima, né? E pedem a presença do Apuleio em uma outra situação, e Apuleio vai e convida André para acompanhar nesse outro momento. Nós estamos nessa parte da conversa. Vamos dar continuidade a essa conversa, né? Vamos lá? Está aqui ao nosso lado para ajudar na leitura o nosso querido Paulo. Teremos duas visitantes, né, que irão visitar Raquel, e está aqui a nossa Claudinha e a nossa Anaí Tereza. Vamos nós então? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Por quê? Porque pequeno grupo de gente, eles estão aonde? Só para a gente lembrar, onde que eles estão? Na casa da Raquel e do Adelino, esposo e esposa. Quem está sendo responsável é o Apuleio, que está ali, certo, Augusto? Responsável por tudo. E é o Apuleio aqui que está tomando a frente e conversando. Confere? Vamos nós. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Por quê? Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio fora da câmara de serviço, que estava ali no quarto, atuando sobre a Raquel, que já foi fecundada, ela já está fecundada. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-la. André, venha comigo, por favor, vamos lá ver o que esse grupo quer. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se esse grupo de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo. Então, era um grupo de 3 pessoas, 2 amigas desencarnadas vinculadas ao coração da Raquel e um amigo vinculado ao reencarnante, o Segismundo. Desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso, ou seja, eles foram fazer uma visita. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta. Ou seja, é uma bifurcação. Eles foram fazer um trabalho no grupo familiar deles e estão sabendo que Segismundo está reencarnando, fizeram uma puxadinha, sabe? Aproveitaram a vinda e estão indo lá fazer uma visita. Olha como coisa interessante, né? Vamos lá visitar Raquel, o Segismundo está reencarnando, né? Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos, né? Ou seja, aprisionados no corpo físico, ali na crosta. E a palavra detidos. Detidos é o quê? Aprisionado. Nós estamos aprisionados ao corpo físico. Por exemplo, todos nós que estamos encarnados, nós estamos aprisionados no corpo. A gente sai do corpo a hora que quer? É assim, são 3 entidades que estão desencarnadas e que vieram à Terra para ajudar os familiares. Lembra que ainda há pouco a gente estudou no Livro dos Espíritos? Que muitos espíritos encarnados vêm ajudar os seus familiares? Então aqui nós estamos tendo na prática isso, né? Dentro do livro. 2 senhoras que vieram fazer um trabalho no grupo familiar delas. E esse senhor que também veio fazer um grupo familiar. Sabendo da reencarnação do Segismundo, as 2 senhoras são amigas de quem? Da Raquel. Vamos fazer umas pichadinhas, vamos até lá, quero ver a Raquel. Aproveitar a viagem. E esse senhor também é amigo do Segismundo e decidiram fazer essas pichadinhas, né? Essa esticadinha, isso. Vinham de nossa colônia então espiritual e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-nos atencioso, bem-humorado, mas, com imensa surpresa para mim, ele observou. Vamos ver o que ele vai dizer nessa visitazinha. Como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém,
Não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicado serviço de magnetização celular mais urgente. Aí a gente diz assim, talvez essa seja a dúvida do seu Sérgio. Essas 3 entidades estão vindo visitar alguém que está encarnado, que é a Raquel, e alguém que está no processo de reencarnação, que é o Segismundo. Em que momento elas iriam conversar com a Raquel? No momento do sono, no momento do desdobramento da Raquel. Mas lembra que o Segismundo está também no processo da reencarnação. Então, o que o seu Apuleio respondeu? Olha, infelizmente não vai ser autorizado, porque ela está no momento do sono e para o processo da reencarnação nós precisamos aproveitar bastante esse momento de paz. Porque o que acontece? Ao ver essas 2 irmãs, que são almas queridas para vir fazer uma visita, ela vai sentir uma determinada emoção. Lembra que ela está encarnada, ela está no corpo físico. E isso vai afetar diretamente quem? O reencarnante. Então, ele precisa... Então, já se percebe que essas 3 entidades não têm muita consciência do processo da reencarnação. Senão, não iria fazer essa visita. Não é verdade? Isso é para a gente entender que o fato de ser espírito, isso não certifica que sabe tudo. Se elas soubessem, não estariam fazendo isso. Não poderiam levar esse não que estão levando aí do seu Apuleio, né? E ele diz, estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicado serviço de magnetização celular mais urgente. Então, a gente aqui percebe o quanto a mãe, o estado emocional da mãe interfere na vida do reencarnante. Então, imagina hoje, por exemplo, eu tenho 53 anos, nós de 50 um pouco mais, nós tivemos a honra de ter mãe e mãe, que ficava dentro de casa, que se preparava para a gravidez, né? Grande parte, na grande maioria, que vivia aquela maternidade, era muito mais direcionado que preparava. Hoje, grande parte das mães não vivem isso, é um nível de estresse muito grande, um nível profissional muito grande, dirige direto, corre para um lado, corre para o outro, e a gente já percebeu que isso tem afetado e muito, até as condições físicas. Até as condições físicas. Entendemos isso? Então aqui a gente está acompanhando o processo de reencarnação e a gente está vendo a necessidade de um campo mental tranquilo para essa gravidez. Isso vai influenciar na criança? Vai influenciar nas condições físicas? Vai influenciar nas condições psicoemocionais? Vai. Hoje a gente vê um alto número de autistas, né? Quem sabe um dia nós não teremos uma pesquisa em torno de, para pegar 50, 60 autistas e fazer um trabalho com a mãe e com o pai de pesquisa para verificar se essas mães têm uma vida muito parecidas. Porque tem algum motivo. E a gente precisa começar a direcionar para pesquisar, para saber. Mas a gente aqui já sabe que a vida da mãe, o estado mental da mãe, o estado emocional da mãe interfere muito na formação do corpo. Então a gente consegue entender isso, que a mente maternal nos oferece, ele diz assim, olha, estamos aproveitando o escasso de tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece. Por quê? Porque eles estão trabalhando em quê? Ele diz assim, ó, como responsável pela organização primordial do novo corpo. Então ele está se referindo do corpo de carne, novo corpo de carne. E sorrindo, afável, ele ainda acrescentou. Depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel
ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Olha que interessante, né? Depois de quanto, gente? Depois do 21º dia. E ele diz, quando o embrião vai atingir aí a configuração básica, né? Bora lá, vamos aqui. Então vamos ticar isso aqui, pra gente fixar bem. Eu sei que vocês já entenderam, mas vamos fixar. Ele, depois do 21º dia, porém, quando o embrião vai atingir a sua configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora. Então, ou seja, antes disso, nada de visita, nada de emoção, nada. Por quê? Salientando-se que, vamos lá, explicando, orientando, vou salientar, olha lá. A esse tempo, ambos, tanto a Raquel quanto Segismundo, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade depois do 21º dia. Agora, o que a gente está interessante aqui a gente falar isso? No livro dos Médiuns tem um capítulo intitulado Evocação, ou seja, para psicografar ou usar a psicofonia, que jamais devemos evocar, porque o espírito reencarnante não tem condições disso, tá bom? Não tem, isso é um fato. Aqui nesse caso, ele não está tendo uma comunicação com o desencarnado, é só com o desencarnado e está logo no início do processo da reencarnação dele, e é o Segismundo. Difere de um espírito perturbado, de um espírito obsessor, de um espírito que foi obrigado a reencarnar, entende? Então, cada caso é um caso. Vamos pegar o nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que ele passou 9 meses em transe lá? Atuando e trabalhando como espírito constantemente. Tanto é, por que precisa desse período, esses 8, 9, 7 meses, esse silêncio? Para justamente esquecer. Fala, querida. Quando ele diz mãe e filho conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade, que condição de ausência do corpo é essa? Porque a gente imagina que ambos estão num estado mental controlado, porque eles estão no ambiente controlado por esses espíritos construtores, mas assim, como é que acontece ou pode acontecer essa ausência na condição que eles estão? Por exemplo, a condição da Raquel, eu acho que é até mais simples de entender, porque ela vai emancipar e vai conversar. A condição do Segismundo, que é o que a gente vai estudar mais para frente, essa é mais complexa. Por quê? Porque ele está no estado de perturbação. Entendeu? Então eu acho assim, o fato de receber visita, isso não quer dizer que eles irão interagir. Penso eu, entendeu? É igual você visitar alguém no hospital que está em coma. Você visita, você ora, você vibra, mas ele não vai sair, oi fulano, como é que você está? Tá bem? Não, eu estou preparando para a reencarnação. Então é uma visita, então vamos ver o decorrer, mas eu não acredito, entende? Que a condição do Segismundo é de perturbação, da Raquel não. A Raquel, nesse momento, por que ele está protegendo? Para ela não ter nenhum abalo emocional. Porque por mais que seja alguém muito querido, ela vai sentir uma emoção, a alegria. E isso está interligado ao sistema límbico hipotalâmico, está ligado com todo o organismo dela, que vai refletir no reencarnante. Que precisa, nesse momento, de uma tranquilidade só. E essa tranquilidade, ele está falando das emoções. Nem alegria, nem raiva, nem tristeza, nem medo. Tranquilo. E ela já está passando por uma dificuldade, porque ela está naquele processo de sentir várias coisas. Ao mesmo. Tudo isso. Ela já está passando pelo processo físico, né? Enjoo, né? Mal-estar. Quando ele fala aqui desse estado mental, né? Que a harmonia relativa com a mente maternal que ela precisa ter. Ela está passando já quando ela está encarnada, convivendo com a família. Quando ela está desperta. Ela está tendo. Então ela precisa desse descanso até para ajudar. Porque ainda tem um pouco da dificuldade para que o Sérgio não fosse reencarnado, porque todo aquele problema de tudo isso influencia. Ela passa, o Augusto está trazendo que ao decorrer do dia ela está com mal-estar, enjoo, tudo isso. E nesse momento do sono ela está conseguindo repousar, por isso que ele diz, né, que é um espaço pequeno, né, escasso tempo ele usa, né? E ela ajuda, né, a tranquilidade do Sérgio mundo, ela que está ajudando o apoio. Sim. Ele quer ela próxima. Sim. Para eles
O Segismundo, né? Aí ele diz assim, olha, dando-se que a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo, e a gente sabe o que é isso, com facilidade. No momento não dá. E esse ausentar-se é o quê? Afastar-se temporariamente do corpo físico. Aí vamos ver qual a condição do Segismundo. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se. E a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Não vai sair dali. Lembra que está todo mundo dentro do quarto. Ele chama de câmara, né? Todo mundo ali dentro do quarto. Ela não pode sair dali, não pode dar uma voltinha, não pode nem uma colônia, nada. Replicou o cavalheiro de nossa esfera. Não há dúvida. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Comentou uma das senhoras. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. A Raquel ia ficar feliz? Ia. Então, esses que estão conversando aqui foram os 3 que foram visitar. Lembra? Replicou Apuleio satisfeito. É o que precisamos evitar. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de um amparo espiritual de todos nós. Temos a recomendação, vou avisar para todo mundo que é ali do convívio, olha, Segismundo vai reencarnar, né? A fim de que venham até aqui quando lhe seja possível. Não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, olha que interessante isso, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. O próprio amparo desses amigos, a presença desses amigos, a vibração desses amigos envolve o reencarnante. Como é bom receber visita de quem amamos. Quando uma grávida precisa desse trabalho também aqui no plano físico, Com certeza. E vai interferir, sem dúvida. Então tem que ser um trabalho conjunto. Se nós encarnados oferecemos a essa gestante toda essa condição, com o amparo espiritual, a coisa vai ser muito melhor. Muito melhor. Vai ser uma gestação muito mais tranquila. Certamente chega até a sua finalização também com pleno sucesso, com o nascimento dessa criança aí bem tranquila, né? Sem nenhuma intervenção durante o seu nascimento. O que deveria existir, que ainda não existe, porque é um faz de conta, né? Nosso país é o país do faz de conta que educa, faz de conta que cuida, faz de conta que tem saúde. Mas, assim, um trabalho que deveria ser feito, as terapias de grupos nas unidades. Então, imagina dentro de uma área que trabalha com as grávidas, você poder trabalhar as emoções, os comportamentos, a importância, dizer para ela que a condição mental dela, a condição emocional vai influenciar. Então, que ela pode conversar com a criança, que ela pode cantar para a criança. Hoje nós temos vídeos, hoje nós temos imagens, né? Exames de imagens que comprovam o quanto a criança interage com quem está conversando com ela, pai, mãe, né? Então, hoje tem tantos recursos que deveria realmente estimular. E não, nós estamos falando não só a mãe da periferia, mas todas as mães. Porque a mãe da classe média, média alta, ela se desconecta do filho e trabalha o dia inteiro. Esquece até que tem barriga. Na atenção básica, voltando para a nossa realidade, na atenção básica, especificamente, onde tem a questão do pré-natal,
existe a roda de conversa. Agora, a questão é da adesão, né? Porque normalmente as gestantes, elas colocam a dificuldade da participação justamente porque elas trabalham fora. Então, as consolas não têm tempo para participar, só dá para eu vir para a consulta, né? E já quer associar a consulta, a vacinação, aquela coisa toda, mas acontece que sempre precede a consulta médica, a uma roda de conversa, ao diálogo com o enfermeiro, com o psicólogo, com o serviço social, até para que também, já dentro do sistema único da rede, da atenção básica, uma chamada interação com as maternidades, né? Mas isso daí requer muito o quê? Consciência, responsabilidade da família também, né? Para a gente ver como a miséria, como Deus é Deus. Perante a lei, como é? O homem é o provedor e a mulher é o coração, é a maternidade. Se tudo funcionasse redondo, se tivesse um homem provedor, né, que comportasse, que tivesse realmente um salário digno, né, que pudesse sustentar, mas às vezes mesmo tendo, a mulher não se sente segura. Ela quer ter algo dela, porque aquela criatura vai embora e deixa ela na mão, né? Esse é que é o grande problema hoje, porque se nós fôssemos, por isso que diz, como quando diz Jesus, né, isso tudo aconteceu pela dureza dos vossos corações. Mas se nós tivéssemos pessoas moralizadas, cada um estaria fazendo o seu papel dignamente e tudo estaria funcionando perfeitamente. Vamos só finalizar esse comentário aqui? Aí ele diz assim: por enquanto nosso amigo Segismundo não pode afastar-se, né? Ele diz, não há dúvida, é o que precisamos evitar, replicou Apuleio satisfeito, né? Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de um amparo espiritual de todos nós, era o que estávamos comentando. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos, nós estamos sendo recomendados que deveremos avisar todo mundo que ele vai reencarnar dos seus amigos, quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhe seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para o quê? Com as suas vibrações, tanto da simpatia, na organização harmoniosa do feto, novamente falando do corpo físico. Exclamou uma das visitantes que até ali se mantivera silenciosa. Voltaremos na primeira oportunidade. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Aí tu pensa que só vai ter reunião com as amigas aqui, né? Eis que tem lá também. Mas olha, e quando eu leio isso aqui, eu ouço Jesus novamente. Angariais amigos. Olha a importância dos amigos. Olha a importância de angariar amigos. Gente, às vezes a gente passa uma encarnação inteira só arrumando desafeto. Então, eu tenho só 2 amigas, eu tenho só 3 amigas, eu tenho só 5, fechei aquilo e está daquele jeito. O que Jesus nos ensina é constante. Estender esse nosso laço. Vamos lembrar do nosso Bezerra? A quantidade de espíritos que foi receber Bezerra de Menezes. Em cada coração que ele atendia, ele fazia daquele coração um amigo. A gente, quando fala de amigo, a gente quer receber. A gente não entende o amigo, aquele que eu sou amigo. Eu sou amigo. E o que Jesus diz? Que a tua mão direita não veja o que a esquerda está dando. O que mais que ele diz? Se alguém não empreste para aquele que pode te dar de volta. Ou seja, não dê para quem pode também te dar. Aquilo é troca. Eu sou legal com a Anaí porque a Anaí é legal comigo. Isso é troca. Não se irrite, não se incomode, não se entristeça se o outro não foi fiel. Se entristeça se você não foi fiel. Porque o outro pode reclamar de qualquer coisa, menos que você um dia fez qualquer mal para ele. Entende isso? Angariais amigos. E acentuou o sorridente, né? Então ela diz que tem essa série de
excursões já programadas para que ela possa se divertir. Divertir quer dizer aprender, sabe? Se sentir amada, querida, nada de pesadelo, nada. Só coisa legal. Respondeu o diretor atencioso. Muito bem. Logo após, despediam-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós, de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E qual é o momento? Encarnação do Sergismundo, esses 20 primeiros dias, né? 21, né? E, noite a noite, penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando, para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores, para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, né? Que ali é o embrião, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho. Ou seja, há uma contribuição da mãe que foi aplicado sobre o modelo vivo de Sergismundo, porque lembra, havia um mapa do futuro corpo do Sergismundo, lembra do probleminha cardíaco que ele vai trazer, né? Isso foi modelado, está sendo modelado no corpo perispiritual, mas tem também uma contribuição mental da mãe, da Raquel, que também vai influenciar na formação desse corpo. As mães antigas até diziam, deixa eu olhar pra gente bonito, que é pro meu filho sair bem bonito, né? Não tinha isso, né? Estava ali já idealizando, né? Olha lá, olha que interessante. Para o futuro filhinho que foi aplicado sobre o modelo vivo de Sergismundo, em processo de nova reencarnação. Qual é esse modelo vivo de Sergismundo? O que vocês acham? Modelo vivo, que não é um modelo morto. Corpo perispiritual. Em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhante aos serviços que acompanharam na sessão de materialização de desencarnados. Olha que interessante. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel. A Raquel aí é como se fosse um médium doando plasma. Ele está fazendo uma comparação, porque como ele assistiu à materialização de espíritos numa reunião mediúnica, ele está fazendo uma comparação que ele disse que é como se fosse bem parecido. Porque no processo da materialização, o médium doa o plasma, o ectoplasma. Ele doa, para que o espírito vá se formando ali, vá se materializando. Se você nunca viu isso, busca no canal do YouTube, você vai ver lá. Materializações, tem inclusive o Zé Arigó, né? O Zé Arigó, inclusive o Chico ao lado, e o espírito segurando o ombro do Chico. É uma imagem bem interessante, né? Envolto ali, parece uma gaze, né? Parece uma gaze, que é o ectoplasma. Porque isso depende muito da quantidade de ectoplasma que o médium tem capacidade de doar. Às vezes consegue materializar só o rosto, às vezes só uma mão, às vezes o corpo inteiro, mas envolto como se fosse uma gaze. Fica às vezes só o rosto envolto nessa gaze. Como se fosse uma gaze, um vapor, alguma coisa assim. Tomava-se concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que, no caso, tomava a função de médium da vida, porque era ela que estava doando. Mobilizavam-se amigos, utilizavam de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Sergismundo. Olha lá, olha. O auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Sergismundo. Como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da
intermediária, que é quem a mede. Ele está comparando um trabalho mediúnico com a maternidade. Coisa mais linda, né? O símile era o quê? Completo. O que é o símile? Semelhante. Era completo. Ele disse, meu Deus, parece que eu estou numa reunião mediúnica que vem da materialização de um espírito, né? O trabalho era muito grande, ou seja, para reencarnar, gente, é um trabalho enorme. Imagina, Conceição, o trabalho que foi feito. Que a Adelina ele participa desse processo. Imagina o trabalho de orientação, de convencimento, de envolvimento de Adelino para ele participar desse processo. Porque se ele não entra nessa jornada com esse espírito de colaboração, isso aqui não avançava. Porque ela, quando ele faz a comparação, né, é Raquel e ele trabalhando nesse processo. Se ele não tivesse convencido da importância da participação dele e ter querido, né, aceitado ser um processo que não avançaria. Por isso aquele trabalho lá atrás, Exatamente. né? Aquele trabalho de aceitação do Segismundo. Por isso a aproximação do Segismundo na casa. Agora a gente lembra que esse é um caso específico. Lembra sempre disso. Grande número das reencarnações é pelo Sistema Único de Reencarnação. Deixa a lei atuando normalmente, naturalmente. Ok? Vamos só finalizar esse parágrafo aqui. Utilizava-se de recurso Adelino, futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão concurso. Ele diz, o símile era completo, apenas com a diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório do corpo, né, que se materializava do espírito. Ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo. Porque vai ficar anos e anos aí, né? Trabalho da formação desse novo corpo. Com o transcurso dos dias, formava-se um novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Porque lembra, a primeira célula, ela se divide em 2, se divide em 4, vai se criando, vai se multiplicando, né? É a coisa mais linda do mundo. E, gente, cada uma sabendo o que tem que fazer. Porque tudo isso aqui é células. Tudo isso é células. Inclusive aqui vai ter defeito, exatamente vai ter defeito. Exatamente. A cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, os dentes, os órgãos, gente, tudo. As glândulas, tudo. Grande geneticista, né? Foi bom? Alguma contribuição, alguma pergunta? Tudo ok? Então, podemos finalizar? Gente, foi bom, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Vamos pegar o nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que ele passou 9 meses em transe lá? Atuando e trabalhando como espírito constantemente. Tanto é, por que precisa desse período, esses 8, 9, 7 meses, esse silêncio? Para justamente esquecer. Perante a lei, como é? O homem é o provedor e a mulher é o coração, é a maternidade. Se tudo funcionasse redondo, se tivesse um homem provedor, né, que comportasse, que tivesse realmente um salário digno, né, que pudesse sustentar, mas às vezes mesmo tendo, a mulher não se sente segura. Ela quer ter algo dela, porque aquela criatura vai embora e deixa ela na mão, né? Esse é que é o grande problema hoje, porque se nós fôssemos, por isso que ele diz, como quando diz Jesus, né, isso tudo aconteceu pela dureza dos vossos corações. Mas se nós tivéssemos pessoas moralizadas, cada um estaria fazendo o seu papel dignamente e tudo estaria funcionando perfeitamente. A gente, quando fala de amigo, a gente quer receber. A gente não entende o amigo, aquele que eu sou amigo. Eu sou amigo. E o que Jesus diz? Que a tua mão direita não veja o que a esquerda está dando. O que mais que ele diz? Se alguém não empreste para aquele que pode te dar de volta. Ou seja, não dê para quem pode também te dar. Aquilo é troca. Não se irrite, não se incomode, não se entristeça se o outro não foi fiel. Se entristeça se você não foi fiel. Porque o outro pode reclamar de qualquer coisa, menos que você um dia fez qualquer mal para ele. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então nós vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus, envolvendo a nossa irmã Claudinha para fazer a nossa prece, lembrando mais uma vez que a próxima semana nós não teremos atividade, tá? Mas na semana seguinte, se Deus nos permitir, a gente retorna à gravação. Vamos orar? Mestre, amigo querido, a nossa gratidão é imensa. São tantas lições, são tantas informações tão preciosas, mestre, tão caras para que nós possamos compreender a nossa trajetória nesse planeta, a nossa vinda, o nosso planejamento reencarnatório, a nossa missão, quanto trabalho do plano espiritual amorosamente desenvolvido para que cada um de nós tenha a oportunidade, mestre, de experienciar na carne, nessa jornada, nessa caminhada, a possibilidade de irmos além, de sermos melhores, de lapidarmos esse homem velho que nos habita há milênios. Quantas informações preciosas, Senhor, que nós possamos trazer cada uma delas no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos enxergar essa trajetória nesse orbe de provas e expiações com a gratidão, Senhor, que o Teu amor permite. Nos envolve, Mestre, na Tua paz, que nós possamos ir além para Te alcançar. Obrigado, Mestre, nos abençoa com a Tua paz. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio.
Procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.